pessoal, nós estamos aqui para começar mais um bate-papo do nosso Web Summit Porto Gente, desta vez com o Murilo Barbosa, que é diretor-presidente da Associação de Terminais Portuários Privados. Olá, tudo bem? Bom dia, prazer em tê-los aqui. Pela atenção. E já vamos começar falando de coisa boa. Eu já até anotei aqui os números para não ter erro. Depois da Lei dos Portos, a gente teve um crescimento de 77 terminais criados, investimento de 17 bilhões de reais e movimento de 41 milhões de toneladas. A Lei dos Portos era o que faltava para o setor deslanchar? Qual que é o impacto dessa? A lei 12.815 foi quase toda boa para os TUPs. Por que ela foi boa para nós? Porque ela destravou a nossa capacidade de operar, que era a grande limitação. Não era bem uma grande limitação, havia uma interpretação da 8630 de que um terminal de uso privado ele só poderia movimentar carga de terceiros se movimentasse carga própria também. Isso foi contestado, tanto é que surgiram aí os terminais privados de containers que vieram justamente contestando a interpretação que alguns davam à lei. Mas a lei 12.815 clareou de vez essa interpretação, dando total liberdade de operação para os terminais privados. Com isso, nós tínhamos liberdade de operar, liberdade de empreender na mesma lei. Mas alguns instrumentos supralegais vieram justamente limitar alguma dessas nossas capacidades. Então, embora a lei 12.815 tenha sido boa, nós tivemos decretos e algumas resoluções que limitavam algumas das nossas capacidades. O senhor citou algumas regulamentações posteriores à Lei dos Portos que o senhor disse que limitaram um pouquinho. Teve um decreto no começo desse ano, em maio desse ano. Esse decreto também está entre essas leis? Como é que o que o senhor acha que prejudicou e o que beneficiou os TUPs? Bom, para exemplificar exatamente o que você me perguntou, vamos lá. A Lei 12.815 não fala em nenhum momento de liberdade de empreender, não coloca nenhuma limitação de ampliação do seu negócio. O decreto 8033 trouxe uma limitação de que qualquer ampliação superior a 25%, você seria obrigado a fazer um novo anúncio público. Anúncio público é como se fosse um negócio novo. Então você corria, isso trazia, junto com o cerceamento que você tinha de empreender, trazia junto a isso uma insegurança jurídica. Você imagina um empreendedor, um financiador estrangeiro que lesse naquela ocasião, porque eles fazem sempre isso, eles leem toda a legislação que rege o negócio, onde eles vão colocar o seu dinheiro. Se você tivesse lá que você estava fazendo um terminal para movimentação de grãos e estava começando com 2 milhões de movimentação de toneladas de grão ano. E num dado momento você quisesse ampliar aquilo para 3 milhões, que é uma coisa absolutamente, parte do seu negócio, né? Se você tem uma previsão de fazer uma movimentação de 10 milhões de toneladas numa determinada área que você tem, você não vai começar com 10 milhões de toneladas, você vai começar com 2 milhões de toneladas, 3 milhões de toneladas, e aos poucos, à medida que o negócio for crescendo, à medida que você vai tendo uma maior oferta de grãos para você movimentar, você vai crescendo. Bom, a lei não limitava isso, você podia ir crescendo à vontade. O decreto limitou. Se você fosse fazer um aumento superior a 25%, por exemplo, se você fosse mudar de 2 milhões de toneladas para, num dado momento, para 3 milhões de toneladas, você teria que fazer um novo anúncio público, criar um novo procedimento, e naquele momento de um novo anúncio público poderia aparecer um outro interessado em construir um terminal ao lado que poderia, de alguma maneira, inviabilizar o teu negócio. O novo decreto, que você mencionou há pouco, 9048, ele acabou com essa limitação. Então, hoje, uma das restrições que o decreto tinha nos imposto foi eliminada. O senhor explicou para a gente que o decreto corrigiu uma distorção da lei. O que falta, o que ainda falta em termos de legislação para que o setor portuário atraia mais investimento, possa crescer mais? O que ainda tem, digamos, se fala muito em insegurança jurídica
quando se fala no setor portuário, o que ainda falta em termos de legislação, o que falta corrigir para atrair mais investimentos? Carol, quando nós formamos a nossa coalizão para trabalhar junto ao governo numa nova proposta de um novo marco regulatório para o segmento portuário, nós tínhamos naquele momento pensado em mexer tanto na lei quanto nos decretos e portarias e resoluções que se seguiam. Nós chegamos até, através de nossas consultorias jurídicas e técnicas que foram contratadas para isso, a trabalhar numa reforma completa. Mas, naquele momento, o Poder Executivo decidiu que trabalharia, num primeiro momento, apenas na mexida no decreto, que foi o que resultou no novo Decreto 9048. Precisamos mexer, temos coisas a mexer na lei? Temos. Mas o que nós conseguimos implantar no decreto já, de alguma maneira, atenuou aspectos adversos que nós tínhamos na D 12.815. Então, talvez no momento, para o segmento de uso, terminais de uso privado, nós não temos tanto interesse em mexer na lei também agora. Bom, o senhor falou que, em termos de legislação para os terminais privados, está ok, mas existe muita crítica sobre uma assimetria nessa legislação, que os terminais privados estariam sendo beneficiados em relação aos terminais públicos, aos portos públicos, e que isso seria prejudicial para os portos públicos. Como é que o senhor responde a essas críticas? Carol, quem fala em assimetria concorrencial é o segmento dos arrendatários. E fala isso não é de hoje não, fala desde o meu tempo de ANTAC, o discurso sempre foi quando tentou-se, de uma certa maneira, não autorizar a operação dos terminais de uso privados no segmento dos containers, foi sempre os arrendatários. Agora, os estudos que existem sobre o assunto provam exatamente o contrário. O CAD já disse que não há assimetria concorrencial, a UNB já fez pareceres fez estudos dizendo que não há assimetria concorrencial, alguns acordos do TCU apresentam isso. Então, nós não entendemos, nós não sabemos de onde surgiu essa assimetria concorrencial. Para mim, isso é apenas uma defesa do segmento dos arrendatários que quer, de alguma maneira, ganhar alguns aspectos de mais vantagem para o seu segmento. O que nós entendemos que precisa ser feito, e com uma certa urgência, é a melhoria da gestão portuária, das autoridades portuárias, né? As nossas autoridades portuárias, as nossas administrações portuárias, os nossos portos organizados, ainda devem muito em termos de gestão. E eu acho que, corrigindo esse aspecto, os dois segmentos terão plena condição de concorrência perfeita. Eu cito muito o caso da padaria. Você tem padaria que o dono do negócio de padaria, ele é dono também do estabelecimento. E você tem padarias que o dono do estabelecimento é um aluguel, que é o arrendamento, né? Então, é uma questão apenas de gestão. Nós não temos nenhuma vantagem concorrencial sobre o arrendatário. Bom, agora a gente já está partindo para o final da nossa conversa, e aí eu queria duas observações do senhor. Primeiro, uma perspectiva para o setor, né? O setor vem crescendo nos últimos anos, batendo recorde. Qual que é a perspectiva, enfim, para os próximos anos? E também queria que o senhor fizesse as considerações finais. Você começou a nossa entrevista apresentando números do crescimento dos TUPs a partir da promulgação da Lei 12.815. Eu acho que isso é uma tendência, isso não vai mudar, porque eu não vejo do governo, com tantas carências que o poder público tem hoje na área da segurança, na área da saúde, que ela vá novamente voltar a investir pesado em logística portuária. Isso foi no momento, umas décadas atrás, que o governo realmente trabalhou muito nisso. Naquela época foi uma tendência de centralização do negócio portuário, de fazer um planejamento a nível nacional. Eu acho que hoje o governo está mais propenso, obviamente mantendo os portos organizados que hoje existem e que não tem muito mais área disponível para ampliação do seu negócio. O que acontecerá de hoje em diante serão apenas
renovação de arrendamentos e novas licitações em função de arrendamentos existentes que concluíram o seu prazo, mas o que nós vemos hoje são novos movimentos de criação de novos tupes e até dentro de um novo modelo de tupe. Antigamente os tupes trabalhavam muito como terminais especializados, trabalhavam ou com movimentação muito voltado para a verticalização do negócio, né? Era o agronegócio, era o minério, né? Era a siderurgia, era tudo em função disso. Hoje nós estamos vendo surgir um novo tipo de negócio, que é o complexo portuário privado. Porto do Açu começou timidamente com P100, lá próximo à Fortaleza, e o Porto do Açu foi o grande exemplo que trouxe isso, né? Uma área portuária com todas as características de um porto organizado, mas com uma gestão totalmente privada, onde você tem vários negócios lá. Você movimenta granel líquido, você movimenta granel sólido, você movimenta container, você tem o trabalho do offshore, você tem tudo isso. Já tem outros negócios vindo dentro desse modelo. Porto Central, agora está vindo aí um novo modelo, Porto Brasil Sul, eu acho que é o nome que está vindo. Então estão surgindo interessados, o negócio portuário é um bom negócio. Então estão vindo interessados agora em ampliar a capacidade do empreendedor privado botar dinheiro no negócio. Onde vai entrar o governo nisso? Obviamente, nas linhas de acesso, tanto ferroviário quanto rodoviário, para trazer a mercadoria e permitir que a mercadoria que chegue seja escoada. Eu acho que isso é uma tendência brasileira de crescimento. E para encerrar, dizer apenas que o marco regulatório, a coalizão formada naquele momento, envolvendo associações de terminais privados com associações de arrendados, provou claramente que a convivência entre os modelos é perfeitamente viável e nós, no momento, sentimos apenas que nós temos que trabalhar num convencimento de que nós exercemos uma atividade que o risco é totalmente nosso, o arrendamento não tem esse risco e o dinheiro é todo nosso. Nós não vivemos de dinheiro público. Nós precisamos que o investimento público seja apenas nos acessos aos terminais. O restante todo será feito por nossa conta e por nosso risco. Eu acho que essa é uma tendência que o Brasil caminha para lá. Tá certo. Muito obrigada, Murilo, pela atenção, pela disponibilidade em conversar com a gente. Bom, a gente encerra o nosso bate-papo por aqui e agradecer também a todos que acompanharam a nossa maratona no nosso congresso virtual e até a próxima.